Na aula de hoje eu vou concluir o conteúdo do Excel e fica faltando só o PowerPoint, que vai ser passado na semana que vem. Na semana que vem a gente tem mais 2 aulas, aí encerra essa componente. E nessas 2 aulas eu vou passar o conteúdo do PowerPoint. Então as atividades, vocês precisam, para quem ainda não fez, terminar até quarta-feira, no máximo, quarta-feira, porque aí eu tenho que fechar a nota, que já termina a componente e eu preciso fechar a nota. Então na aula de hoje também eu vou deixar um espaço para dúvidas, caso alguém tenha alguma dúvida sobre as atividades. Eu vi que acho que foi a Roberta, não sei se o Antônio, tá dando resultados diferentes. Conseguiu arrumar, Antônio? Ou ainda está dando resultado diferente? Eu postei lá na plataforma. Não tá bem igual não, aquele exercício que você me passou. Os valores não. Tem que corrigir, eu esqueci de corrigir. Os valores não estão batendo, não. Igual aquele molde que você me passou lá, não. Ah, certo. Então depois a gente. Mas eu usei o cálculo certinho, eu não sei porque que eu fiz individual, 1 a 1, sabe? Talvez se eu tivesse feito o cálculo, selecionado todo ele, toda a planilha, talvez teria dado. Eu não sei, eu acho que sim. Eu vou dar uma olhada depois, novamente. Não, tranquilo. Aí, assim que eu concluir aqui a parte aqui do conteúdo, aí eu vejo o exercício, qualquer coisa também pode ser dúvida de outros, aí a gente vê direitinho. Então eu vou apresentar aqui a tela. Beleza. Hoje eu vou passar aqui um exemplo de controle de estoque. Então aqui a gente tem uma planilha contendo alguns produtos, a quantidade de cada produto, o preço de compra. Aqui a gente vai fazer o cálculo para encontrar o preço de venda. Vamos fazer o cálculo também para calcular o preço médio. Esse preço médio ele vai fazer em relação ao preço de compra e o preço de venda. Aqui vai ter a quantidade vendida de cada produto. Aí a gente calcula o saldo no estoque. Depois a gente calcula o valor total vendido, o valor em estoque e depois a gente verifica o status, se ele vai precisar repor o estoque ou não. Aí a gente vai ter aqui a condição do estoque mínimo 5. Então ele vai verificar aqui a quantidade do saldo em estoque. Então se ela tiver abaixo de 5, ele precisa repor. Então a gente vai fazer aqui usando algumas fórmulas e depois também gerar esse gráfico aqui. Então eu vou criar aqui um Excel, um novo pasta de trabalho em branco. Para andar mais rápido eu vou só copiar de lá. Eu vou copiar. E acredito que essa parte de digitação acho que é tranquilo para todo mundo, Alguém ainda tem dúvida em digitação, formatação?
É tranquilo para todo mundo? Tá tranquilo. Ok, então eu vou só mostrar então como fazer os cálculos. Então aqui é o título, né? Eu já mostrei como que faz, né? Que é só a gente selecionar e clicar nesse comando, né? Mesclar e centralizar. Aqui para o texto ficar um debaixo do outro, boa noite. São só vocês 5 que estão fazendo ou tem mais gente fazendo? Eu acho. É que pelo menos nas minhas aulas são só vocês, né? Então voltando aqui, né? Então a gente vai ter essa planilha aqui de acompanhamento de estoque. Então até agora, deixa eu apagar aqui, né, onde tem esses cálculos que a gente vai refazer. Então isso aqui eu vou deixar centralizado. Então para a gente fazer isso aqui, né, o título, a gente seleciona as células e clica nesse comando aqui, mesclar e centralizar. Eu também posso clicar nele para desfazer. Então se tiver mesclado e eu quero desfazer, então é só clicar novamente, né, que ele vai tirar esse mesclado. Aí eu posso, né, colocar o conteúdo aqui individual de cada célula. Então às vezes, se acontecer de por engano mesclar, vamos supor que eu mesclei aqui, né, até aqui, então passou aqui uma célula, né? Então essa célula aqui não deveria ter mesclado. Aí é só eu clicar aqui novamente, ele desfaz e depois eu seleciono só onde eu quero e mesclo novamente. Aí aqui ficou com esse fundo, né, com essa cor, mas eu posso tirar, é só vir aqui onde tem esse baldinho de tinta e vem na opção aqui sem preenchimento. Aí ele volta ao normal. Então aqui a gente tem aqui que calcular, né, o preço de venda. Aqui em cima eu vou colocar também o comando todas as bordas, né, para inserir essa borda aqui ao redor. Então aqui eu tenho o preço de compra e eu quero calcular o preço de venda. Então vamos supor que ele quer ter um lucro de 70%. Então ele quer ter um lucro de 70%. Então para ele ter esse lucro de 70%, né, que valor ele tem que vender? Agora eu vou mostrar de uma forma diferente. Então eu vou colocar aqui, vou chamar aqui de lucro e vou deixar esse valor de 70% aqui nessa célula. Vou copiar essa formatação e aplicar aqui. Lembrando que para copiar a formatação é só a gente selecionar e clicar nesse comando aqui, pincel de formatação. E vou selecionar aqui. Ele aplicou a mesma formatação que estava aqui. Então como aqui não estava porcentagem, né, ele tirou daqui. Mas é tranquilo, né? É só eu voltar aqui e clicar aqui no símbolo de porcentagem do grupo número, né, que ele volta a exibir esse valor em porcentagem. Vou colocar aqui todas as bordas. Então aqui o preço de venda, né, que eu tenho que fazer para ele ter um lucro de 70%. Isso eu já tinha mostrado em aulas passadas, né? Não sei se todo mundo lembra, que é só a gente fazer assim, ó. Se eu pegar
esse valor e multiplicar pelo 70%, esse resultado dessa multiplicação é o lucro. Então ele vai ter o lucro de 7,43. Então o que eu tenho que fazer para saber qual que é o preço de venda? Somar com o preço de compra, ou seja, eu vou ter que vender a 18 e alguma coisa aqui para ter o lucro, né, de 70%. Então a multiplicação, eu encontro o valor do lucro. Aí eu passo a somar. Então eu vou pegar aqui e somar com o preço de venda, preço de compra, né? Somo com o preço de compra essa multiplicação. Aí eu encontro o preço de venda. Então, para ele ter o lucro de 70%, basta eu vender a 18,05. Lembra que eu ensinei, né, que se a gente puxar pela alça, ele vai completar, né, para as demais células, né? Não preciso fazer aqui individualmente. Só que aqui, ó, se eu puxar, eu tenho um problema. Veja que os valores aqui estão repetindo, né? Então veja que está repetindo, ele não está fazendo aqui o cálculo correto do preço de venda. Aí por que ele não está fazendo o cálculo correto? Se a gente analisar aqui a fórmula, então ele pegou aqui o C4, somou com o C4 vezes o D15. O D15 é onde está aqui o 70%. Se eu olhar a fórmula na próxima célula, veja que ele está multiplicando aqui pelo D16, que é essa célula vazia. E se a gente olhar a de cima, veja que é C4, C4, D15. Ele vai na sequência. Então, na de baixo, veja que é C5, C5, D16. E aqui também C6, C6, D17, veja que ele vai na sequência. Por isso que dá certo a gente puxar pela alça de preenchimento. Isso chama referência relativa. Então, quando a gente faz dessa forma, a gente está usando referência relativa. Então, realmente ele vai continuar a sequência, né? Sempre pegando a próxima célula. Então, aqui era C4, a próxima vai ser C5D16, depois C6D17 e assim por diante. Só que nesse caso, né, eu não posso mudar a célula D15. Então essa célula D15, ela tem que permanecer fixa, né? Então eu não posso mudar. Então, ou seja, eu tenho que fazer de uma forma que na hora que eu puxar, aqui continuar D15. E aqui também. Então, puxar e continuar no D15, não ter essa mudança. Para não ter que fazer um por um, né? Até que aqui seria tranquilo, né? Uma planilha pequena, né? Daria para fazer o cálculo aqui um por um. Mas imagina uma planilha que tivesse centenas de linhas, né? 200 linhas, 300 linhas. Então ficaria inviável você fazer aqui um por um. Então, para resolver esse problema, a gente usa referência absoluta. Então, esse jeito aqui normal é referência relativa. Para a gente poder fixar determinada célula, a gente usa referência absoluta. Que a gente seleciona essa célula aqui, que a gente quer manter fixa. No caso, quem está usando o computador, é só pressionar a tecla de função F4. Então, se você pressionar a tecla de função F4, ele fixa essa célula aqui, né, e muda a referência dela para a referência absoluta. Então, para quem usa computador, é só pressionar F4. O que esse F4 faz? Ele vai colocar isso daqui, ó. Esses dois cifrões aqui, ó, que também pode ser digitado também de forma manual. Para quem está usando o celular, pode inserir de forma manual.
Então é só colocar esse símbolo aqui antes da letra da coluna e antes do número da linha. Isso vai indicar que essa célula D15 agora ela vai ser fixa. Então quer dizer que eu vou poder puxar aqui agora. Vou puxar. Se eu olhar aqui de baixo, ele continua D15. Veja que ele muda as outras, mas essa aqui continua sendo D15. Em todas aqui permanece o D15, né, que é aqui o lucro de 70%. Certo? Então, quando tem a célula assim normal, é referência relativa, aí ele vai mudando, né, vai pegando sempre a sequência, e quando a gente tem com esse símbolo aqui, é referência absoluta. Quando ele fica antes da letra, quer dizer que ele fixou a coluna, e quando ele está antes do número da linha, quer dizer que ele fixou a linha. Então, ou seja, ele fixou tanto a coluna quanto a linha. Ele manteve fixo essa célula aqui. A gente fala que ele congelou essa célula aqui. Tranquilo? Alguma dúvida sobre referência absoluta? Beleza, o Antônio respondeu que está tranquilo, mas se tiverem dúvidas, vocês podem me interromper. Então, foi feito aqui o cálculo, né, do preço de venda. Então, esse vai ser os valores para que ele tenha o lucro de 70%. E o interessante da gente usar uma célula, né, ao invés de usar diretamente o valor aqui, que fica fácil da gente atualizar. Então vamos supor que ele quer um lucro de 80%. Então é só a gente colocar aqui, alterando aqui, automaticamente ele altera o preço de venda aqui de forma automática. Então basta eu mudar aqui, 70%, automaticamente ele atualiza aqui os preços de venda. Então por isso que é interessante a gente usar uma célula como referência nas fórmulas. Então, agora o cálculo do preço médio. No caso, fazer a média desses dois preços. Então, a gente faz com a função média. Então, sempre quando for cálculo de média, a gente pode usar a função média. Então, basta a gente colocar o igual, digitar a média, não esquecer do acento, né, senão ele não reconhece. Seleciona aqui os dois valores, pressiona Enter e pronto. Foi feito aqui o cálculo da média. Depois é só ir na alça de preenchimento, né, e puxar. Saldo em estoque. Então aqui a gente tem a quantidade vendida e aqui a quantidade em estoque. Então é só a gente fazer a subtração, né? A gente pega aqui a quantidade menos os vendidos aqui, a quantidade vendida. Enter. Então aqui a gente tem aqui o saldo em estoque. Também não preciso, né, fazer o cálculo individual. Eu posso vir aqui e puxar. E a gente tem aqui o valor do saldo em estoque. Tá passando uma carreata aqui na minha porta, só um minutinho. Diminuiu um pouco aí o barulho. Certo, então saldo em estoque, né? Só a gente pegar a quantidade que a gente tem no estoque e subtrair, né, da quantidade vendida. Então a gente pegou aqui o B4 menos
o F4. Agora aqui o valor total vendido. Então a gente vai pegar o preço de venda e multiplicar aqui pela quantidade vendida. Então o total vendido foi 126,38. Então, para a gente fazer o valor total vendido, a gente pega o preço de venda e multiplica aqui pelo número aqui de vendidos. Então vou usar aqui a alça de preenchimento para a gente completar. Completou. Agora o valor em estoque. A gente vai pegar também o preço de venda, só que agora multiplicar pelo saldo em estoque. Novamente eu vou vir aqui na alça de preenchimento, clicar 2 vezes, ele vai completar para mim. Agora vem aqui o status, né? Nesse status a gente vai verificar a quantidade que ele tem no estoque. O estoque mínimo é 5. Então se tiver 5 ou menos no saldo, então se tiver 5 ou menos no saldo em estoque, ele deve colocar aqui repor. Se não, né, ele pode colocar aqui suficiente. Então isso é interessante porque se for no mercado, né, de alguma empresa, né, o supervisor pode abrir a planilha, já vem aqui logo aqui no status, né, e verifica se ele vai precisar repor ou não o estoque, né, que vai aparecer aqui no status repor ou suficiente, dependendo da quantidade que tem aqui no saldo. Então, para a gente verificar isso, a gente vai fazer usando a função se, né, que eu expliquei na última aula. Então a gente coloca o igual, o SE, né, o se. Então primeiro vem o teste lógico, né, que eu vou testar se essa quantidade aqui é maior, né, ou menor que o estoque mínimo. Então eu vou colocar aqui, ó, se ela for, então se essa quantidade de saldo em estoque, né, se esse valor aqui, se ele for maior que 5, então quer dizer que ele não precisa repor o estoque. Então o estoque vai ser suficiente. Então, se for maior ou igual a 5, né, vai ser suficiente. Se não, né, se ela não for maior ou igual a 5, então ele vai precisar repor o estoque. Então, eu vou colocar aqui no resultado, repor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, pegar esse valor, no caso aqui o número 3, e vai verificar, ó, 3 é maior que 5. Se verdadeiro, ele coloca suficiente. Se falso, ele coloca aqui, repor. Então, nesse caso, é falso, né? 3 não é maior que 5, então ele vai colocar repor. Então, eu vou pressionar Enter, veja que ele colocou repor. Esse próximo aqui é 14, né? 14 é maior que 5, então ele vai colocar que é suficiente. Só que aqui, ó, vai dar um problema na hora que eu puxar, da mesma forma que aconteceu no preço de venda, que é essa questão aqui do... não, aqui eu usei o 5, né? Na verdade, eu quero usar aqui deu certo. Mas eu quero usar isso aqui, ó, a referência, né? Então, se eu deixar dessa forma aqui, com 5 dá certo, né? Se eu colocar o valor 5, ele vai entender. Mas se eu colocar a célula como referência, né, e puxar,
veja que já vai dar errado alguns aqui, ó, por exemplo, esse aqui deveria ser repor, mas está como suficiente. Então veja que ao invés de colocar o valor 5, eu coloquei, né, a referência aqui à célula A15. Por quê? Porque se por acaso eu mudar aqui, né, a mesma coisa do lucro, né, a ideia é a mesma. Basta eu alterar aqui o estoque mínimo, que automaticamente ele atualiza aqui. Só que dá aquele mesmo problema, né? Tá vendo aqui é A15, G4 A15, aqui embaixo já vai ser G5 A16, né? Então ele está usando referência relativa, ele sempre vai pegar o próximo. Então da mesma forma do outro eu tenho que fixar esse A15. Então basta eu colocar, no caso para quem usa computador é só usar a célula F4, ou senão você mesmo digita de forma manual. Então antes da letra e antes do número da linha. Então antes da letra da coluna, antes do número da linha. Então agora sim, né, se eu vim aqui e puxar, ele vai analisar agora corretamente. Então veja, 3 está correto, tem que repor, aqui está suficiente, repor. Então veja que ele consegue agora dar aqui o resultado, né, a resposta corretamente. Tranquilo? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Agora o que a gente pode fazer para melhorar, né, essa coluna? A gente pode colocar, por exemplo, uma cor diferente, né, o repor, para ele ficar destacado. E a gente pode fazer de forma automática. Então, dependendo aqui do que tiver aqui no saldo, ele, né, coloca a cor aqui de acordo com o que tiver aqui no saldo. Então a gente vai colocar esse repor aqui numa cor diferente. Então para fazer isso eu vou selecionar esse intervalo. Então seleciono esse intervalo. Então depois de ter selecionado, eu venho aqui no comando formatação condicional. Então ele está aqui na página inicial, no grupo estilos, formatação condicional. E aqui em formatação condicional, eu vou nessa opção aqui, ó, nova regra. Então formatação condicional, nova regra. Aí nessa janelinha aqui, deixa eu dar um zoom para melhorar para vocês verem. Então nessa aqui, né, selecione um tipo de regra, basta selecionar essa segunda opção, formatar apenas células que contenham. E agora aqui, formatar apenas células com valor da célula. Ele está aqui, está entre. Tem duas formas de fazer, né? Eu posso colocar aqui é igual a e digito aqui o texto repor. Então se o valor da célula for igual a repor, aí ele formata da forma que eu escolher aqui, ó. Então eu vou clicar em formatar, ó, vou deixar o estilo da fonte negrito itálico, a cor vermelha, esse vermelho escuro. Então só isso que eu vou escolher aqui de formatação. Agora é só eu clicar em OK. Ele já mostra aqui a visualização, né? Podem observar que está na cor vermelha, negrito itálico. Vou clicar aqui em OK. Veja que o repor
apareceu aqui formatado na cor vermelha automaticamente. Então, se eu mudar aqui, ó, deixa eu mudar esse daqui. Ó, veja que aqui está com 0, né, do saldo em estoque em 0. Veja que ele automaticamente mudou aqui. Então veja que estava suficiente, mudei aqui para 34, automaticamente ele atualiza tudo que tem aqui calculado e também aqui, ó, veja que ele já muda para repor, né, e já fica na cor vermelha automaticamente. Ok? Tranquilo? Beleza. E para finalizar essa planilha, vamos criar um gráfico semelhante a esse aqui, né, de controle de estoque. Pegando aqui essas duas colunas, valor total vendido e valor em estoque. Então, primeiro eu seleciono produto. Agora, pressionando a tecla Ctrl, seleciono essas outras duas aqui, valor total vendido, valor em estoque. Aí é só vir aqui no inserir, aqui na aba inserir. Aí temos aqui os tipos de gráfico. Vou selecionar a coluna, coluna 3D, e pronto, o gráfico foi gerado. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom para melhorar. E agora eu posso arrastar ele aqui para onde eu quiser. Vou deixar ele aqui. E aqui eu posso mudar o título, né? O título está controle de estoque. Vou colocar esse mesmo título. Que é só clicar aqui nele, né, e editar, né? Controle de estoque. Se eu quiser mudar aqui a posição da legenda para ficar do lado direito, é só a gente vir aqui nesse mais, vem aqui em legenda, na setinha, escolhe aqui à direita. Então veja que a legenda agora ela está exibida aqui à direita do gráfico. Então a gente pode exibir aqui embaixo, à direita, ou aqui também na parte superior do gráfico. Você pode escolher a posição que você quiser. Tranquilo? Então aqui eu mostrei, né, algumas fórmulas, né, que a gente usa bastante, né, que é a média, o si, esses cálculos, né, de subtração, multiplicação, a gente faz também bastante no Excel, né, então a gente dá para criar aí planilhas bem interessantes usando o Excel. Beleza? Tranquilo? Certo, então vamos lá para as atividades, né? Acho que a Roberta também que fez e não bateu os valores, né, Roberta? Dessa... Sim. Foi essa aqui, né? Essa.
certo? Então já tem aqui já digitado. Mas não está formatado, né? Mas eu vou formatar aqui rapidinho para vocês também relembrarem como que a gente formata, né? Então o controle de vendas de pastéis vai ficar aqui mesclado e centralizado. Então eu vou selecionar até aqui e clicar no comando mesclar e centralizar, né? Que é esse comando aqui. Aí ele vai centralizar, vou deixar aqui em negrito. Aqui eu vou aumentar um pouco o tamanho da fonte. Aqui eu digitei só janeiro, né? Só para lembrar que aqui a gente consegue gerar a sequência dos meses, né? Então é só vir aqui na alça de preenchimento. Vem aqui na alça de preenchimento, é só puxar, né, que ele vai gerar aqui a sequência dos meses. Aqui ficou um pouquinho aqui, não coube, né, novembro, mas é só vir aqui e aumentar a largura, né? Então quando o conteúdo aqui não for suficiente, né, não couber no espaço, é só vir aqui, clicar duas vezes ou clicar e arrastar, e você aumenta aqui o espaço. Se a gente olhar a quantidade, né, ela está com esse pontinho, né? Então ela está com um separador de milhar. Mas quando a gente digita, né, geralmente não fica com esse pontinho, né? Vai ficar dessa forma aqui. Então para colocar, basta a gente selecionar. Aí a gente vem aqui, ó. Aí a gente pode clicar nesse extensor aqui na frente de número, onde tem esse quadradinho aqui com uma setinha, é só clicar nele, ele vai chegar nessa tela aqui. Aí é só eu selecionar aqui a opção número, e aqui eu marco essa opção aqui, né, usar separador de milhar. E aqui no número de casas decimais, nesse caso aqui não tem casas decimais, né, vai ser 0. Aí é só clicar em OK. Então veja que agora os números estão com esse separador de milhar. Custo, se a gente olhar ele só está com 2 casas decimais. Então basta eu selecionar e vir aqui na opção número, que ele vai deixar aqui todos formatados com 2 casas decimais. Esse preço de venda a gente vai calcular, né? Vou até apagar aqui. Aqui já vai estar em porcentagem, então agora é só fazer o cálculo, né? Primeiro a gente tem que calcular o preço de venda e depois o total em reais. Antes disso eu vou terminar a formatação, eu vou selecionar toda essa parte aqui e vou clicar nesse comando aqui, ó, quebrar texto automaticamente, para o preço de venda aqui, né, a venda passar para baixo. Agora eu vou centralizar e alinhar no meio e também deixar aqui em negrito. Aí está com esse cinza, né, essa cor de fundo cinza, mas vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Então vou colocar essa cor, colocar aqui todas as bordas e também aqui para o restante do conteúdo vou colocar também todas as bordas.
Então agora a parte de formatação está pronta, né? Só o cálculo. Vou diminuir aqui um pouquinho. Acho que agora sim está igual, né? Então o preço de venda, para ele ter esse lucro de 70%, como que eu faria o cálculo, né? Então é só eu colocar igual, pego o custo, se eu multiplicar, já expliquei isso, né? Mas só para relembrar, se eu multiplicar os dois eu tenho lucro, né? Então eu tenho que pegar ele mais essa multiplicação. Então eu pego o custo mais ele multiplicado pelo lucro. Aí eu vou ter aqui o preço de venda para obter 70% de lucro. Então, para ele ter, né, 70% de lucro, ele tem que vender a 1,70. Certo? Então a fórmula vai ficar desse jeito aqui. Aqui eu vou, para deixar igual, né, aqui o custo, né, com duas casas decimais, é só vir aqui novamente, né, e colocar número. Agora eu posso vir aqui na alça de preenchimento, né, e puxar ou clicar duas vezes que ele vai completar aqui para mim. Então o preço de venda aqui foi calculado. Vou pôr uma cor aqui diferente na fonte. Agora o total em reais. Esse total em reais, você tem que pegar aqui a quantidade e multiplicar por esse preço de venda. Certo? Então quando acontecer isso aqui, ó, na hora que você fizer um cálculo, não é erro, tá? Isso aqui é porque não coube o resultado na célula. Aí é só vir aqui em cima e aumentar o espaço. Pronto, ele já coube aqui o valor. Não preciso fazer aqui de forma individual, né, um por um. Então basta eu vir aqui na alça, puxar, que ele vai calcular aqui os demais para mim. Então agora vamos comparar, né, ver se bateu aqui os valores. Como vocês falaram aí que não estava batendo, né? Deixa eu pôr aqui do lado a lado, né, que aí a gente consegue ver. Então o primeiro é 2040, né? Correto, bateu. Ó, 2.957, 3.024, 2.400, 22. Bateu. Os valores aqui estão iguais aqui. Então possivelmente é porque vocês devem ter feito a fórmula aqui de forma diferente, né? Então vocês devem ter feito de forma diferente, mas o resultado, né, vai ser igual. Ok? Ok, ficou bem esclarecido. Vou corrigir e mandar de volta. Certo. Já a primeira de todo mundo deu certo, bateu os valores. Que antes dessa aqui tem movimento de caixa. Ó, até agora foram 2 entregues apenas. Mas esse aqui é bem tranquilo, né? Que para a gente achar o total é só a gente multiplicar a quantidade pelo valor. E aqui embaixo é só fazer o somatório, né? Lembrando que para fazer o somatório, vamos supor, eu quero somar isso aqui tudo, né? Só a gente vir selecionar a célula aqui embaixo, né? E vem aqui e clica nesse comando aqui, ó. Aí ele já pega todos, é só pressionar Enter, que já vai dar aqui o somatório
de todos, né? A totalização. Então, para quem ainda não fez, né, tenta fazer, né, que esse é bem tranquilo. E da última aula, esse aqui é um pouco mais complexo, né, mas eu expliquei todas as fórmulas, né, na aula, mas se tiverem dúvidas ainda, né, vocês podem me procurar. Tranquilo? Alguma dúvida, pergunta? Ok, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje eu não vou passar nenhuma atividade, né? Então vou deixar aí para quem ainda não fez, né? Tentar fazer então essas atividades, né, que a gente precisa fechar até a semana que vem. Então antes de encerrar, eu vou fazer aqui a chamada. Então o Antônio, o Álvaro, Jonatas, Roberta e Rafael. Pessoal, então é isso. Tentem fazer aí as atividades. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando. Aí na semana que vem a gente já vai falar sobre PowerPoint, né, e fecha aí essa componente. Então, boa noite para vocês. Até semana que vem.